saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E no versículo, glória a Deus, 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores de todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Tá? Eu li alguns versículos para a gente não tomar muito tempo. Irmão, essa palavra nos fala sobre um general, querido, sobre um homem de grande autoridade sobre o exército da Síria. Diz a palavra de Deus que o Senhor deu grande livramento, que o Senhor abençoou a vida de Naamã e o exército dos sírios, querido, em suas guerras. E algo que do início que já nos chama a atenção é que o povo da Síria não era o povo de Israel, o povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus ele deu um livramento ao exército da Síria, usou Naamã, abençoou, querido, aquele local, abençoou o rei da Síria, dando vitória. A Bíblia é muito clara, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Primeira coisa que nós aprendemos, querido, é que o Senhor ele não faz acepção de pessoa. Israel é o povo escolhido do Senhor, mas pelo seu amor e pela sua misericórdia, nós também, querido, agora fazemos parte do plano da salvação. O Senhor também veio para todos. O Senhor não veio só para uma determinada família, uma determinada linhagem. O Senhor, ele abriu, querido, as suas mãos, e o seu amor é tão grande que nos envolveu com a sua misericórdia, o seu amor. E nós vemos aqui que Deus abençoou a Síria, Deus abençoou o seu exército, Deus abençoou aquele povo. O povo de Deus mesmo, o povo escolhido é o povo de Israel. Mas o Senhor, querido, com a sua misericórdia, o Senhor também demonstra o seu amor para com todos. O Senhor ama aquele que serve a Cristo. O Senhor também ama o perdido, aquele que está fora da presença do Senhor. É claro, o Senhor não se agrada dos seus pecados. O Senhor também não está os acompanhando, mas o Senhor os ama. Esse é o amor de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Naamã, querido, ele estava leproso. E diz a palavra que eles levaram uma menina cativa do povo de Israel. E essa menina falou para sua senhora: quem dera que o meu senhor, quer dizer, Naamã, o chefe dela, tivesse um encontro com o homem de Deus. O homem de Deus poderia sará-lo. Quando Naamã chegou, falaram com Naamã, a menina que foi trazida lá de Israel, ela falou que se você encontrasse com o homem de Deus lá de Israel, que você seria sarado. Diz a Bíblia que o rei da Síria mandou cartas ao rei de Israel, dizendo: estou enviando aí presentes a vocês, e junto vai Naamã, eu peço que vocês o curem. O rei de Israel ficou revoltado: quem sou eu para curar? Isso é uma afronta, eles devem estar armando algo. Mas a Bíblia nos diz que o homem de Deus, a Bíblia nos diz, querido, que ele ouviu o que o rei de Israel estava falando. Olha como que Deus trabalha e como Deus cuida de cada detalhe. A Bíblia nos diz que o homem de Deus falou assim: olha só, mande ele vir até mim, que ele será curado. A Bíblia nos diz que Naamã foi até lá para falar com o profeta. Só que o profeta falou: olha só, eu vou só te falar o seguinte, diga a ele, para ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes. E a Bíblia vai nos dizer que Naamã ficou revoltadíssimo, porque Naamã disse: será que não é, como nós lemos no versículo 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que os rios, do que as águas de Israel? Olha só, pensa comigo, o homem está leproso, não existe cura, querido, não existem meios naturais que possam curá-lo. Ele sabe, ele tem ciência que em Israel existe profeta, homem de Deus, homem chamado por Deus, que poderia curá-lo. O homem de Deus diz para ele mergulhar nas águas de Israel, que foi aonde ele foi pedir socorro. Naamã foi pedir socorro ao povo de Israel. Então o profeta mandou: você vai mergulhar nos rios de Israel. Não, esse rio é poluído, esse rio sujo. Poxa, existem outros rios melhores. Olha a soberba e a altivez do homem, mesmo diante de uma necessidade.
Mesmo diante de uma situação lastimável, mesmo diante, querido, de tudo que ele estava vivendo, o orgulho de Naamã ainda estava exaltado. Mas Naamã foi e os seus servos falaram: meu senhor, mergulha, é para receber a cura. E creio eu que eles falaram assim: será que não vale a pena? É para o Senhor receber a cura. E diz a Bíblia, querido, porque naquele momento o orgulho de Naamã teve que ser abatido. Nos diz a Bíblia que Naamã mergulhou. E no sétimo mergulho, diz a Bíblia que a sua pele retornou limpa, purificada. E nos diz a Bíblia que quando Naamã, ele viu e presenciou, viu toda aquela maravilha que Deus fez, querido, naquele momento houve um quebrantamento na vida de Naamã. Que Naamã falou: peraí, estou indo até o profeta, até o homem de Deus, estou levando presentes, estou levando aqui coisas para agradecer. E creio eu que ele não tinha palavras e que não existiam presentes, querido, que poderiam, querido, chegar, querido, ao patamar, ao nível da cura e da bênção que ele recebeu. Naamã, querido, naquele momento ele compreendeu que o orgulho dele não estava valendo a pena, mas que quando ele se humilhou diante de Deus, quando ele reconheceu, querido, ele recebeu a cura. E muitos de nós, querido, homens e mulheres de Deus, pessoas cristãos, querido, pessoas em toda essa terra, ele só recebe o seu milagre, querido, muitas vezes quando ele entende que o orgulho não vai levar a nada. Pessoas presunçosas, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, elas acham que as coisas acontecem por causa delas. Elas acham, querido, que elas eu não posso ter uma casa assim porque eu sou melhor, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Deixa eu te falar, querido, não é assim que as coisas de Deus acontecem. O Senhor, ele nos abençoa mediante o nosso coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde. Se Naamã, ele tivesse continuado com aquela soberba, com aquele posicionamento, ele não teria recebido nada. Não teria recebido nada. Ele continuaria leproso a sua vida toda. Mas foi preciso Deus usar uma menina lá de Israel, uma menina cativa. Foi preciso usar os seus servos, as pessoas que estavam com ele, porque Naamã não estava conseguindo visualizar o que estava acontecendo. Por isso que muitas vezes, querido, as pessoas chegam até nós, nos dão conselho, conversam conosco, e muitas vezes a soberba e a altivez é tanta: eu não quero ouvir, não, porque eu sei, eu sou o dono da verdade, eu conheço tudo, eu tenho experiência, eu tenho faculdade, eu tenho bagagem, eu tenho estudo, nossa, eu tenho experiência com Deus. Querido, ninguém sabe tudo. Você não tem todo o conhecimento, você não sabe de tudo, você não é conhecedor de todas as coisas. Deixa eu te falar, o nosso Deus, sim, ele é o nosso Deus onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onisciente, querido, ele tem ciência de todas as coisas, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus, sim. Aí o que Deus faz? Deus olha você e vê que você está tomando o caminho errado. Aí Deus envia alguém para falar contigo, mas você fica resistente como uma rocha. Inabalável, não, eu não preciso de conselho. Ou seja humilde para reconhecer que nós podemos aprender com todos. Naamã, ele recebeu a bênção através de uma menina. Você está me ouvindo? É uma menina cativa. Não foi, querido, um dos sábios da Síria. Não foi através dos reis, dos príncipes da Síria. A bênção dele, querido, começou através de uma simples criança, uma simples menina que falou: se ele conhecesse, estivesse com o profeta, com o homem de Deus que há em Israel. Aleluia. Então, se Deus usou uma menina para falar, querido, para abençoar a vida de Naamã, Deus também pode usar, querido, uma pessoa leiga para falar contigo e ser usada para te abençoar em determinada área. Deus pode pegar, querido, uma pessoa que não sabe ler e escrever, querido, e Deus usá-la para falar contigo, para te chamar a atenção, para puxar a tua orelha. Uma coisa eu aprendi: nós temos que ser ensináveis. O que é ser uma pessoa ensinável? É uma pessoa que está pronta a aprender com os outros, a ouvir o ensinamento, a mudar de atitude, a melhorar. Pessoas autossuficientes nunca conseguirão galgar, querido, degraus mais altos. Pessoas altivas que só ela sabe, ela não vai conseguir. Existem pessoas que não são humildes. Irmãos, nós temos que ser humildes. Liga, fulano, eu não estou entendendo isso, eu não estou sabendo isso. A pessoa chega para você e pergunta, você chega para outra e pergunta.
Eu sei, querido, que ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas quantas vezes nós precisamos de um puxão de orelha? Nós precisamos que alguém chegue até nós e diga assim: ei, você está errado, não é assim. Aí você, querido, tem que fazer, sabe o quê? Senhor, eu estou errado mesmo, me mostra, fala comigo se eu estiver errado mesmo. Deus, ele vai falar contigo, mas você tem que estar pronto para ouvir a correção. Você tem que estar pronto. Existem pessoas que é ela que decide, é ela que faz, ela não aceita opinião de nada e quer crescer, e quer receber as bênçãos, e quer, querido, fazer acontecer. Ou você vai nadar e vai morrer na praia. É isso que vai acontecer. O que Deus tem preparado para a minha vida, para a tua vida, são coisas grandes, mas que vão depender, querido, da nossa capacidade de ser ensináveis ou não. Naamã era um homem de autoridade, Naamã comandava o exército, mas ele precisou, querido, ser submisso ao que o profeta, o homem de Deus, estava falando. Se ele não fosse submisso ao homem de Deus, você sabe o que ia acontecer? Ia morrer leproso. Mas a Bíblia nos diz que quando ele ouviu, querido, ele tomou um entendimento: opa, tá bom, vou lá. De repente ele foi até contrariado. De repente ele foi até assim: vou, né, fazer o quê? Vocês estão falando para ir, eu tô indo. E ele foi, e ele recebeu um milagre. Você está à beira de receber o teu milagre. Você está à beira de receber a tua promoção. Você está à beira de receber, querido, a concretização desse ministério que Deus chamou para a tua vida, que Deus falou que tem um ministério para a tua vida, mas só está faltando você ser ensinável. Sabe o que é? Abaixar a cabeça. Querido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Eu fico revoltada comigo, não com a pessoa. Eu fico revoltada porque eu errei, porque eu falhei, porque eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu fico chateada comigo por causa da minha atitude errada. Eu não fico chateada com quem falou. Porque, querido, quem te ama vai te chamar atenção, vai te chamar no canto: não faz assim, você está errado. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. Mas isso, aleluia, você tem que ser ensinável. Porque tem gente, querido, que é tão orgulhoso e soberbo que as pessoas olham, tá vendo você se dando mal, desculpa a expressão, tá vendo você aí, querido, indo aí, ó, para um precipício. Ele não fala, sabe por que ele não vai falar? Porque você não ouve. Porque você não entende aquilo que Deus está falando. Deus quer nos ensinar. Eu falo: Deus me ensina, Deus me ajuda. Deus, por favor, me mostra onde eu estou errando. Só que para eu saber onde eu estou errando, eu vou precisar de alguma forma. E de várias formas, querido. Ser advertida. Deus vai usar a palavra. Deus vai usar o meu líder. Deus vai usar o meu amigo. Deus vai usar aquele familiar. Deus vai usar, querido, pessoas chegadas. E vai dizer: olha, você está errando assim, você pode fazer melhor. Entenda isso aqui nessa noite. O orgulho de Naamã só ia levá-lo para a morte. E você sabe como que era ser um homem leproso naquela época? Era vergonhoso. Ele era considerado imundo. Se Naamã, querido, não se dobra, você já imaginou o que ia acontecer? Pois é. Mas ele pensou, ele ouviu a menina, ele ouviu o recado, ele ouviu o que os homens falaram para ele e ele recebeu a bênção. É tão simples. Muitas vezes as coisas estão nas nossas mãos. Eu estou aqui. E é logo aqui na frente, menos de 1 metro, a minha bênção está ali. Mas Deus está esperando, querido, que eu me posicione em humildade e em mansidão. Se você for manso, se você for uma mulher mansa, você vai alcançar tanta coisa na tua vida, querido. Deus vai fazer as coisas acontecerem. Porque você está pronto para ouvir a correção. Deus corrige a quem Ele ama. Deus nos ensina que a altivez, a soberba, que o orgulho, os orgulhosos, que os soberbos, o Senhor, Ele vai abater. E tem muita gente que não cresce. Tem muita gente, irmãos, muito capacitado para coisas grandiosas, para coisas lindas, tanto ministerialmente, tanto secularmente. Mas a soberba não vai permitir que eles cresçam. A soberba não vai permitir que eles alcancem o sonho deles. Vão ser pessoas frustradas em sua vida. E tem muita gente frustrada e querendo te frustrar. Querendo, querido, te atrapalhar. Por quê, querido? Elas não foram humildes para reconhecer, para ser ensinadas. Você foi humilde, você ouviu seu líder, você ouviu seu patrão, você ouviu seu pai, sua mãe. Aí você está alcançando coisas grandes. Você pode ver todos aqueles, querido, que não quiseram ouvir. Todos aqueles que não quiseram, querido, dar atenção a palavras de sabedoria, eles ficaram pelo meio do caminho. Mas você não vai ficar no meio do caminho.
Você vai fazer como Naamã, você vai reconhecer, querido. E você vai dizer, Senhor, me modela, me molda. No livro de Jeremias vai falar, querido, que nós somos um vaso na mão do oleiro. Que se aquele vaso tiver uma forma feia, não estiver legal, ou se ele se quebrar, o oleiro desfaz aquele vaso e torna a fazê-lo novamente. Assim somos nós na mão do Senhor. O Senhor, Ele usa, querido, pessoas, querido, que são quebrantadas. O Senhor usa pessoas humildes. O Senhor usa, querido, são essas pessoas que Deus vai usar. Tá entendendo? A soberba e a altivez vai te levar para o buraco. O que aconteceu com o diabo? Quis se comparar ao Senhor, quis coisas grandes. Não. Aí vem o Senhor, envia Miguel. Aleluia. Não há ninguém como Altíssimo. Glória a Deus. Entenda isso aqui, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é melhor que eu não sou melhor do que você. Todos nós estamos numa mesma caminhada, querido. Caminhando para a nossa salvação. Mas temos conquistas a fazer aqui nessa terra. Enquanto há vida, ainda há conquistas a serem feitas. Seja submisso. Seja submissa. Seja submissa aos seus pais. Seja submissa ao seu esposo. Seja submisso aos seus patrões. Seja submisso. Mas a autoridade está sobre ele. A autoridade está sobre ela. São os seus pais que são autoridade sobre a sua vida. No local de trabalho, o seu patrão. Tá entendendo? Na sua igreja, o seu pastor, a sua pastora, o seu presbítero, o missionário, é o líder dali. E o Senhor dá visão a ele, querido. O Senhor dá visão, querido. Você pode ver. Quem nunca teve um cargo, querido, de liderança, de repente não vai entender, mas presta atenção comigo. Quando nós somos subordinados, nós temos uma visão. Quando Deus nos eleva, quando Deus nos coloca uma posição maior, a gente começa a ver as coisas de um modo diferente. Porque se eu preciso que algo funcione direito, ele tem que funcionar ordenadamente. Aí é necessário que fulano faça o seu papel, Beltrano. Só que quando nós estamos do outro lado, nós não entendemos. Por que tanta rigidez? Por que tem que cumprir o horário? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Mas quando nós subimos, somos elevados, nós entendemos. Eu já passei por isso. Hoje eu sou pastora titular de uma igreja. Mas eu já tive numa igreja na qual eu era membro, eu fui diaconisa. E eu tinha meus pastores lá. E assim, graças a Deus, eu sempre procurei ser obediente. Mas depois que eu assumi, querido, pastorado, eu vi que eu comecei a visualizar com um olhar diferente. A gente começa a ver algumas coisas diferentes. Então a gente precisa entender que quem está acima, ele tem a visão. O seu patrão, ele tem a visão do crescimento. Não é? O chefe lá, ele tem a visão do crescimento. O seu pai e sua mãe tem a experiência. Ele sabe as consequências dos erros que você está cometendo hoje. Então ele tem uma autoridade, ele tem uma visão maior do que você. A visão do líder, a visão dos responsáveis, resumo, a visão da autoridade em todos os âmbitos, querido, ele tem uma visão diferenciada dos demais. Nós tentamos colocar na mesma visão as pessoas e graças a Deus as pessoas vão entrando, mas alguns são mais resistentes, alguns estão resistindo um pouco mais. Amém? Então começa a entender isso. Deus, ele delega autoridade sobre a tua vida. E se você está com uma autoridade, deixa eu falar algo para você. De repente você vai ser contrariado hoje. De repente você está com uma autoridade aí, muito autoritária. Muito, sabe, mandão. Muito rude. Posso te falar uma coisa? Deus está querendo trabalhar o teu orgulho. Eu já vi isso acontecer. Muitas vezes tem uma pessoa muito autoritária acima de nós. Ele não usa apenas a autoridade, ele usa do autoritarismo. Acontece isso, tá? Muitas vezes a gente fica, ele está errado, mas posso falar, Deus está usando o autoritarismo de alguém para te amansar. É igual boi bravo. Boi bravo, eu não entendo dessa área, mas eu creio que o boi bravo, para a pessoa domar o boi bravo, tem que ser uma pessoa de pulso, de autoridade, de força. Eu creio que é assim. Se vem uma pessoa muito mansinha com boi bravo, filho, vai dar chifrada, vai dar coice e vai pintar e bordar. Tem que ver alguém de autoridade para lidar com o boi bravo. E nós temos dentro da igreja alguns bois bravos. Nós temos dentro da igreja, nós temos no local de trabalho, nós temos na nossa família, alguns bois bravos. Homens e mulheres são assim. Aí Deus bota alguém bem autoritário, alguém bem, sabe? Para poder, vou te domar agora. É assim, um exemplo que eu estou te dando. Mas eu creio que você está entendendo já até de uma forma mais clara com esse exemplo. A pessoa que Deus está te pegando aí, Deus está usando esse autoritarismo, esse autoritário na tua vida para modelar você, para você se tornar um líder melhor, um cidadão melhor, um trabalhador melhor, para você ter um futuro melhor. Amém? Deus usa dessas coisas, nunca se esqueçam. A gente acha que tudo é demônio, que tudo foi o diabo que mandou. Nem tudo é o diabo não, tá? Nem tudo é o diabo.
Deus usa situações da nossa vida para nos modelar. Deus usa. Estou falando aqui porque eu tenho carteirinha, minha carteira assinada aí. Deus usa situações para modelar a mim, para modelar você. É permissão de Deus, tá? É cuidado de Deus com a tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.